Sempre fui alguém metódico. Minhas chaves ficavam sempre no gancho ao lado da porta, minha carteira no segundo bolso da mochila, e meus sapatos alinhados no tapete da entrada. Essa organização me dava uma sensação de controle sobre minha vida atribulada. Trabalhava como arquivista em uma biblioteca antiga, rodeado por livros empoeirados e documentos históricos. Meu dia a dia era previsível, e eu gostava disso. Certo dia, ao chegar em casa depois do trabalho, percebi que minha chave reserva havia sumido do gancho. Achei estranho, mas imaginei que pudesse tê-la guardado em outro lugar sem perceber. Revirei gavetas, bolsos e até olhei debaixo dos móveis, mas não encontrei nada. Decidi não dar muita importância. Talvez aparecesse em algum momento. Na semana seguinte, notei que meu relógio de pulso não estava na cômoda onde sempre o deixava. Era um relógio antigo, herança de família, algo que eu valorizava muito. A preocupação começou a surgir. Novamente procurei pela casa inteira, sem sucesso. Comecei a questionar minha memória. Será que estava ficando esquecido? Os dias se passaram, e outros objetos começaram a desaparecer. Minha caneta favorita, um livro que eu estava lendo, até mesmo uma foto antiga dos meus pais. A inquietação tomou conta de mim. Resolvi instalar fechaduras novas e verificar as janelas. Talvez alguém estivesse entrando na minha casa. Mas nada indicava invasão. Uma noite, enquanto organizava alguns documentos em casa, ouvi um ruído vindo do quarto. Um som suave, como um sussurro ou um arranhão na parede. Fui verificar, mas não havia nada de anormal. Pensei que talvez fosse apenas o barulho do prédio antigo se acomodando. Voltei ao trabalho, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. No dia seguinte, ao abrir a gaveta da cozinha, encontrei um objeto que não era meu, uma pequena pedra polida, com símbolos gravados que eu não reconhecia. Fiquei intrigado. Como aquilo havia parado ali? Levei a pedra para a biblioteca na esperança de identificar os símbolos, mas nenhum dos livros ajudou. Conforme os dias avançavam, mais objetos estranhos apareciam na minha casa. Uma pena negra sobre a mesa, uma moeda antiga no bolso do meu casaco, um pedaço de corda trançada deixado na pia. A ansiedade começou a se transformar em medo. Decidi instalar câmeras de segurança dentro do apartamento para tentar capturar qualquer atividade suspeita. Passei horas revisando as gravações, mas não havia nada. As câmeras não mostravam nenhuma movimentação estranha, nenhum intruso. Ainda assim, os objetos continuavam a desaparecer e outros desconhecidos surgiam em seu lugar. Minha sanidade começou a ser questionada. Será que eu estava imaginando tudo isso? Uma madrugada, despertei com um som distinto. Era como se algo tivesse caído no chão. Levantei-me lentamente e segui em direção à sala. A luz da lua entrava pelas frestas da cortina, criando sombras alongadas. No meio do tapete, vi um livro aberto. Aproximando-me, reconheci que era o diário da minha avó, que havia desaparecido semanas atrás. Ao pegá-lo, notei que estava aberto em uma página específica, com uma frase sublinhada: "As coisas nem sempre são o que parecem." Um calafrio percorreu minha espinha. Senti uma presença atrás de mim, mas ao me virar, não vi nada. O silêncio era opressor. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. No trabalho, pesquisei sobre fenômenos semelhantes. Encontrei relatos de pessoas que também experimentaram desaparecimentos e aparições inexplicáveis. Alguns atribuíram a eventos sobrenaturais, outros a distúrbios psicológicos.
Quanto mais lia, mais confuso ficava. Uma colega de trabalho, Marta, notou minha inquietação e perguntou se estava tudo bem. Relutei em compartilhar, mas acabei contando o que estava acontecendo. Ela ouviu atentamente e sugeriu que talvez eu devesse procurar ajuda profissional ou até mesmo considerar a possibilidade de algo além da nossa compreensão. Naquela noite, em casa, decidi enfrentar meus medos. Sentei-me na sala, cercado pelos objetos estranhos que haviam aparecido. Segurei a pedra polida e tentei decifrar os símbolos novamente. De repente, as luzes piscaram, e uma brisa gelada percorreu o ambiente. Ouvi então um sussurro, quase imperceptível: "Ajude-me." Levantei-me de um salto, o coração batendo acelerado. "Quem está aí?" gritei, esperando uma resposta. O silêncio retornou. Sentindo-me impotente, decidi que precisava investigar mais a fundo. Talvez a história da minha família pudesse fornecer alguma pista. Passei os dias seguintes mergulhado em álbuns de fotos, documentos antigos e cartas guardadas. Descobri que minha avó tinha um irmão, Eduardo, de quem nunca havíamos falado. Segundo registros, ele desapareceu misteriosamente na juventude. Havia rumores de que se envolvera com ocultismo e práticas esotéricas. Encontrei também referências aos símbolos gravados na pedra. Eram marcas de um antigo grupo que buscava comunicação com outras dimensões. A conexão me deixou intrigado e assustado. Será que Eduardo estava tentando entrar em contato? Decidi visitar a casa antiga da família, agora abandonada. Ao chegar lá, a atmosfera era pesada. O lugar estava em ruínas, tomado pela vegetação. Entrei com cuidado, iluminando o caminho com uma lanterna. Nos cômodos empoeirados, encontrei sinais de que alguém estivera ali recentemente. No porão, deparei-me com um círculo desenhado no chão, com símbolos semelhantes aos da pedra. No centro, havia uma foto minha quando criança. O pânico tomou conta. Quem poderia ter feito aquilo? Senti novamente a presença, agora mais forte. Uma voz ecoou no ambiente: "Finalmente nos encontramos." Virei-me, mas não havia ninguém. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma. "Alguém que precisa da sua ajuda," a voz respondeu. "Eduardo," arrisquei. O silêncio confirmou minha suspeita. "O que você quer de mim?" questionei. "Preciso completar o que comecei há anos." "Você é a chave," ele disse. Confuso e aterrorizado, tentei entender o que estava acontecendo. "Não entendo." "Como posso ajudá-lo?" A voz explicou que, preso entre os mundos, ele precisava de um vínculo de sangue para atravessar. Os objetos desaparecidos eram parte do ritual. Recusei-me a participar. "Não vou fazer parte disso," exclamei. A voz tornou-se mais agressiva. "Você não tem escolha." De repente, a porta do porão se fechou com força. A luz da lanterna começou a falhar. Preso na escuridão, tateei em busca de uma saída. O ar ficou pesado, dificultando a respiração. Sussurros e risos macabros ecoavam ao meu redor. Sentia toques frios em minha pele, como mãos invisíveis tentando me agarrar. Em um ato de desespero, lembrei-me do diário da minha avó. Talvez houvesse algo ali que pudesse me ajudar. Concentrei-me nas palavras sublinhadas: "As coisas nem sempre são o que parecem." Talvez houvesse uma saída naquela frase. Decidi enfrentar Eduardo. "Se precisa de mim, terá que me deixar sair daqui," gritei. O ambiente silenciou por um momento. A porta se abriu lentamente, e a luz fraca da lua iluminou o caminho.
Corri para fora da casa, sentindo o peso daquela presença diminuir. Mas sabia que não estava livre. Precisava encontrar uma maneira de romper essa ligação. Busquei ajuda com Marta, que se mostrou compreensiva. Ela sugeriu que procurássemos alguém especializado em fenômenos paranormais. Relutante, concordei. Marcamos um encontro com um homem chamado Sr. Antunes, conhecido por lidar com casos inexplicáveis. No encontro, contei tudo o que havia acontecido. Sr. Antunes ouviu atentamente e disse que era necessário realizar um ritual de encerramento, para cortar a conexão entre mim e Eduardo. Explicou que, ao mexer com forças além da compreensão, Eduardo havia se aprisionado entre os mundos e agora buscava um meio de retornar. Preparados para o ritual, retornamos à casa da família. No porão, Sr. Antunes começou a desenhar símbolos no chão, diferentes dos anteriores. Acendeu velas e incensos, criando uma atmosfera densa. Pediu que eu me posicionasse no centro e mantivesse a mente focada em romper a ligação. Enquanto o ritual prosseguia, senti uma pressão crescente ao meu redor. Vozes sussurravam coisas inaudíveis, e sombras dançavam nas paredes. Sr. Antunes mantinha-se firme, entoando palavras em uma língua que eu não reconhecia. De repente, uma força invisível me empurrou, derrubando-me no chão. Eduardo manifestava sua resistência. "Você não pode me deter", a voz bradou com raiva. Sr. Antunes intensificou o cântico, e Marta segurou minha mão, transmitindo coragem. A pressão atingiu o ápice, e então, num estalo, tudo silenciou. O ar tornou-se mais leve, e as sombras desapareceram. "Está feito", disse Sr. Antunes, exausto. A ligação foi rompida. Senti um alívio profundo. Pela primeira vez em semanas, a sensação de estar sendo observado havia sumido. Agradeci a ambos pela ajuda. Retornamos à cidade, deixando para trás aquele capítulo sombrio. Nos dias seguintes, minha vida começou a voltar ao normal. Os objetos desaparecidos reapareceram em seus lugares, e os estranhos não mais surgiram. Retomei minha rotina, ainda que com certa cautela. Marta e eu nos aproximamos, fortalecidos pela experiência compartilhada. Conversávamos sobre o quão pouco conhecemos sobre o mundo ao nosso redor e como existem coisas que desafiam a lógica. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo parque, ela perguntou: "Você acha que ele realmente se foi?" Pensei por um momento antes de responder. Acredito que sim. Mas nunca podemos ter certeza absoluta. O importante é que não deixaremos o medo nos controlar. Ela sorriu, e continuamos nosso passeio, apreciando a tranquilidade que antes passava despercebida. Aprendi que, embora nem tudo possa ser explicado, podemos encontrar forças em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor para enfrentar o desconhecido. Ainda guardo a pedra polida em uma gaveta, como lembrança do que aconteceu. Não por apego ao passado, mas como um lembrete de que devemos estar atentos ao que nos cerca. Afinal, as coisas nem sempre são o que parecem.